vou escrever assim agora, quer ver? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Eu não vou colocar sinal de igual, vou colocar sinal de menor que M ao quadrado. Quando é igual, significa o quê? Você tem todos os pontos que estão em cima dessa linha. Isso aqui representa o quê? O conjunto de todos os pontos que estão aqui em cima, né? Ok? Então a mesma distância, né? O centro está aqui, a distância é essa, então todos os pontos aqui representam x e y. Ok? Quando você afirma que é menor que o raio ao quadrado, significa dizer o quê? Se essa distância aqui é o raio, eu vou pegar um centro e um ponto qualquer que está dentro da circunferência. Por exemplo, essa distância aqui, do centro até o ponto A, é maior ou menor que o raio? O que vocês acham? Menor. Então, se é menor, quer dizer que todos os pontos. Essa equação representa o quê? Na verdade, é uma equação essa aqui. Essa equação representa o conjunto de todos os pontos que estão no interior da circunferência. Que bom. Tá? Quando fala menor que o raio, quer dizer que o ponto está dentro da circunferência. Okay? Isso implica dizer que o ponto A ele pertence à circunferência. Eu vou colocar uma letra para ela, tá? Vou chamar de alfa. Circunferência. Okay? Então esse A pertence a alfa. Tá? Ok? Ele está no interior dela. Acho que é melhor melhorar esse aqui, não é? Para falar pertence a alfa, fica meio confuso ainda. A está no interior das conferências. Melhor entender, não é? Ok? Agora vamos fazer uma figura parecida. É claro que eu peguei o ponto A, mas eu pergunto a vocês, quantos pontos estão no interior das conferências ali? Se eu pegar um ponto B, um ponto C, por exemplo, eu vou pegar um ponto B aqui, ó. Esse ponto B, ele está dentro ou está fora das conferências? Agora, isso significa dizer o quê? Essa distância aqui é maior ou menor que o raio? Menor. Também é menor. Quantos pontos existem aqui dentro da circunferência? Infinitos. E todos eles a distância é menor que o raio. Tá? Então eu vou fazer isso aqui, eu vou pintar aqui dentro. Quando você pinta aqui dentro, você está dando a solução geométrica para a questão. Agora, essa solução está correta ou falta fazer alguma correção? O que vocês acham? Não pintar ali não. Eu suponho que está tudo pintado aqui, porque não dá para pintar tudo assim, né? Tudo pintado. Para você fazer uma correção, você tem duas maneiras. A primeira delas é quando fala menor, quer dizer que o ponto está ali ou que ele está só no intervalo? Ele está só no intervalo. Se eu colocar um tracinho de igual aqui, significa que o ponto também está ali. Então quer dizer que aquele gráfico ali está exatamente de acordo com essa orientação. Isso. Se eu tirar esse sinal de igual aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer os pontilhados aqui, né? O que significa esse pontilhado? Quer dizer o quê? O intervalo vai ser aberto, exatamente. Quer dizer que os pontos que estão em cima das circunferências não pertencem ao intervalo. Só os de dentro, né? Ok? Tranquilo? Agora eu vou pegar aqui um sinal contrário. Por exemplo, aqui é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior que m ao quadrado. O que significa isso? Ele está fora. Ele está fora, exatamente. Maior quer dizer maior que o raio. Então você tem uma circunferência, vou fazer aqui de qualquer maneira, para ficar mais fácil. Tempo, né? Aqui está o centro. Aqui você tem um ponto P que pertence à circunferência, está em cima dela, né? Vou pegar agora o ponto Q. A distância de C até Q é maior ou menor que o raio? O que você acha? De C até P é igual ao raio, aqui vai ser maior. C maior quer dizer o quê? Que o ponto está fora da circunferência. Ele é exterior da circunferência. Ok, gente? Então, nesse caso, se a distância de C até P, que é igual ao raio, é menor do que CQ, isso implica dizer que Q ele está fora da circunferência. Ou seja, para o exterior, né? Quando fala fora, quer dizer exterior, né? E aí, fácil ou difícil isso aí? Agora, se eu falar maior, quer dizer o quê? Pintar todo de fora, mas vou pintar até onde? Para sempre, exatamente. Então, vou fazer aqui uma figura para delimitar, tá? O conjunto universo, que é o conjunto universo, vou chamar de U, e vou pintar aqui fora. Se pintar aqui fora, o que vai acontecer? Agora está certo ou está faltando fazer alguma correção?
Oi? O sinal de igual, exatamente. Se eu colocar um sinal de igual aqui, quer dizer o quê? Que essa linha é uma linha real. Ou seja, os pontos que estão em cima das conferências também pertencem àquela equação. Concordam? Agora, se eu tirar o sinal de igual... Oi? Se eu colocar, por exemplo, esse sinal de igual aqui, ó. Se eu tirar o sinal de igual, o que vai acontecer? Fazer intervalo. Isso, fazer um pontilhado aqui. Vai ser intervalo aberto. Vamos deixar igual e fica assim, ok? Tudo certo? Agora vamos pensar numa situação melhor ainda, quer ver? Eu vou chamar de alfa, circunferência. Isso aí é um alfa ou É um alfa. Alfa, circunferência. Eu vou chamar de T, a reta. Eu tenho uma reta e tenho uma circunferência agora, tá? Eu vou traçar a circunferência aqui, não precisa do plano cartesiano, tá? Não precisa. E vou fazer uma reta. Existem 3 possibilidades, tá? E essa reta aqui, ela está cortando a circunferência em quantos lugares? Então são 2 pontos comuns aqui, não é? Então nesse caso aqui eu tenho esse ponto que a gente vai de ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Ou seja, eu pergunto a vocês, se eu pegar a circunferência C e fazer interseção com a reta D, qual vai ser o resultado que vai dar aí? Interseção quer dizer o que está nos 2 lugares. Mas qual é a interseção dos dois? Quer dizer, o que está nos 2 lugares? É o ponto A e o ponto B. Então vai ser um conjunto formado por 2 elementos, A e B. Em outras palavras, se você tem interseção entre uma reta circunferência formada por 2 pontos, quer dizer o quê? Essa reta, qual a posição relativa da reta em relação à circunferência? O que a reta está fazendo com a circunferência? Está cortando, então é uma reta secante. Ah, eu queria entender esse negócio aí que eu tava entendendo. Isso aqui pra explicar. Então T é secante. Nossa, secante. Ah, quando eu falo secante, quer dizer vazante, né? Não corta. Por exemplo, pega aqui um prego, bate um prego aqui e atravessa essa madeira. Está fazendo uma secante. Agora pega aqui um pincel ou uma ponta de um lápis, só encosta aqui. Isso aqui vai ser o quê? Bastante. É tudo bem que ficou meio falso. Ô, Camila. Na verdade, quando encosta no ponto é tangente, mas a tangente ficou meio falsa aí, porque nessa não dá para ser assim. Então, tá bom, deixa eu simular melhor aqui agora. Gente, ó, se cortar a circunferência em 2 pontos, quer dizer que está atravessando por dentro dela, 2 pontos secantes, tá? Então, eu vou fazer uma outra circunferência, uma outra reta. Nossa, ficou muito exagerado aqui. Deixa eu fazer melhor o desenho, vai ficar torto aqui mais claro. Quantos pontos a circunferência está sendo cortada pela reta? Um ponto só. Então, se a circunferência é alfa e a reta é T, qual a interseção de alfa com T? Eu vou chamar isso aqui essa de aí tem P. constante. Pessoal. Constante será? Nossa, só me Opa, dói. vai ser só Não, P. porque ele só encostou ali. Só encostou. Opa, só encostou. Então vai dar um ponto P, não é? É. Mas como se chama então? Não sei. Então nesse caso, será que é constante? Não. P é uma coisa que encosta só na pontinha. Por exemplo, pega aquela Pontante. circunferência trigonométrica. Ah, É uma pontante. função que só encosta na ponta. Por exemplo, você traça uma circunferência trigonométrica, só para limitar aqui. Camila, para também com Como se chama esse eixo aqui, na função trigonométrica? Eixo Eixo do seno. Aqui é um seno, né? É, E aqui é o eixo de quê? Do Cosseno. cosseno. Agora, sabe o que é interessante? Esse eixo aqui ele coincide com a reta secante. Quando fala secante, quer dizer o quê? Que corta a circunferência. Aham. 2 pontos. Aqui é cossecante. O quer dizer que inclina 90 graus. Você tem seno 90 graus, você tem cosseno. Você tem secante mais 90 graus, cossecante. Cossecante. Então, olha bem, agora tem uma reta que passa por aqui. Como você chama essa reta? Vai encostar só nesse pontinho. Opa! Tangente. Tangente, exatamente. Ah, Então, se tem um ponto comum, significa tangente. Se a reta corta... na verdade, se você pensar em função trigonométrica, você tem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, tá? Mas olha bem, quando fala a palavra tangente, quer dizer o quê? Ele corta só no ponto, tá? Quando a pessoa encosta, né? Pega uma bolinha de futebol e encosta aqui na mesa. Tangente, só no ponto, encostar, tá? Teoricamente, é claro. Então significa que a reta D é tangente a alfa. Ok? Agora pega uma terceira situação e última, tá? Vou pegar uma reta. Tá.
Aqui está a circunferência e aqui está uma reta T. E, gente, o que vocês acham que é? Se eu pegar aqui T, esse aqui é T e aqui é alfa, né? Interseção com alfa vai dar o quê? Interseção quer dizer o ponto que as duas têm em comum, né? Onde elas se encontram? Não tem lugar nenhum. Exatamente, conjunto vazio. Conjunto vazio, isso implica dizer o quê? R passa, a reta T passa onde ali? Fora da circunferência. Então significa que T é exterior ou externa, né? Como vocês preferem? Exterior ou Externa. Externa. Ponto externa. Alfa. Ok? Só tem Então, esses três? Isso, são só esses três casos. O que vocês acharam? Fácil ou difícil? Gente, ó, basicamente é isso aí, então resumo isso aí. Tá bom? Se tiver alguma coisa a mais, é claro que a gente vai ver, só vira depois patinho, mostrar. né? Tá bom?